Olá! Quem já não teve dor de coluna? Os estudos demonstram que 90% da população brasileira já tiveram algum problema de coluna. Tem os agudos, né, as patologias que nós chamamos agudas e as patologias crônicas. Hoje no Saúde em Seu Lar, nós vamos discutir, vamos conversar com o Dr. João Bussá, que é especialista, é um neurocirurgião que trouxe um tratamento inovador para o Hospital Santa Lúcia, que é o tratamento por videoendoscopia. Exatamente. As cirurgias convencionais de coluna estão ficando para trás. Essa cirurgia por videoendoscopia invade muito menos e a pessoa às vezes pode até ter alta no mesmo dia. Quais serão as patologias que vão se beneficiar dessa cirurgia? Esse é o assunto que nós vamos falar hoje aqui no Saúde em Seu Lar. Por isso, convido você a não sair daí, que eu volto em um minuto aqui, trazendo essa novidade para você. Volto já já. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje o nosso convidado, ilustre convidado, o neurocirurgião Dr. João Bussá, que vai conversar conosco sobre coluna vertebral e o tratamento que ele está introduzindo aqui em Poços de Caldas, né? Vocês sabem que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, é um hospital que atende não só Poços, mas a região e posso dizer até o Brasil, que eu já vi pacientes de vários locais do país. Então, vamos conversar aqui com o Dr. João. João, muito obrigada, viu? Boa pela noite. Sua presença. Até que, enfim, nós conseguimos, né? Conseguimos agendar. Boa noite a todos os seus telespectadores. Obrigada, João. Ô, João, vamos começar explicando o seguinte. Eu acho que você tem até esse número bem melhor que eu, mas pelo que a gente lê e tudo, acho que 90% da população, falar do nosso país aqui, ou já tiveram problema de coluna ou vão ter problema de coluna, né? É uma realidade isso, não é? É uma realidade, é uma das principais doenças que fazem a pessoa ir ao pronto-socorro, né? 30% das ocupações em pronto-socorro, das idas, né, de procura médica em pronto-socorro, são decorrentes de dor lombar baixa, ou dor em alguma parte da coluna vertebral. Cerca de 40% da população tem alguma alteração em imagem, né? Certo. Se nós pegarmos uma população assintomática e fizermos uma ressonância de coluna nessa população, em torno de 40% vão apresentar alguma alteração da coluna, mesmo que sem sintomas. Não quer dizer que essa alteração um dia
não venha a gerar algum tipo de sintoma. O principal sintoma é esse, dor lombar. Dor lombar. Mas muitas pessoas tá com dor lombar, tá com hérnia de disco, e não é bem assim, né? Então, quais são assim as patologias mais comuns da coluna vertebral? A gente tem as patologias agudas e as patologias crônicas. Também tem as patologias traumáticas, as patologias neoplásicas. Mas, em geral, hoje nós vamos falar das doenças degenerativas da coluna lombar e da coluna cervical. Um pouco também de coluna torácica, mas os dois segmentos mais envolvidos, né, dentro das patologias de coluna são a cervical e a lombar, com muito maior frequência na coluna lombar. Então, dentro das doenças degenerativas, nós temos as condições agudas, que são as artrites, né? São algumas inflamações, né? algum tipo de reação inflamatória que gera nas articulações da coluna, do disco vertebral e do corpo vertebral, da própria estrutura óssea da vértebra, de forma aguda. Tem as condições musculares, né, e ligamentares que também geram bastante dor lombar. E tem as condições crônicas, né, progressivas, né, de longa duração, e que é um processo degenerativo, crônico e progressivo, como eu disse, que vai levar geralmente a uma dor crônica, né, uma dor que o paciente sente há mais de 3 meses. Esse é uma das principais buscas por recurso médico nos consultórios. Porque da especialidade, né, de ortopedia e neuro. Ortopedia, eu iria te perguntar. Se mistura muito essa questão da coluna, procurar o neuro, né? Isso, neurocirurgião. O neurocirurgião, provavelmente, ou procurar um ortopedista. Eu acredito que, seja um, seja outro, são especialidades que cuidam da coluna, mas tem um determinado momento, quando começa a haver uma compressão nervosa, alguma coisa assim, seria mais o neuro, né? Neurocirurgião. Em geral, o ortopedista também trata doença da coluna. Mas a formação na especialidade dentro da coluna vertebral, fazer as cirurgias, os bloqueios, os procedimentos mais invasivos, na maioria das vezes quem faz é o neurocirurgião. Mas existem também ortopedistas treinados em coluna, aí ele faz uma outra especialidade depois de completar a ortopedia, que ele se especializa em coluna. Mas não são a maioria que tem essa formação. Bom, então vamos lá. Então, as doenças degenerativas, quer dizer, da idade. Isso. Né? Vai ficando mais idosos e aí a coluna começa a sentir aí o peso dos anos, né? E depois eu vou te perguntar no final se existe alguma coisa que a gente possa fazer para que não aconteça o que normalmente acontece, que é a degeneração. Mas dessas degenerações, quais as mais comuns? A osteopenia, né, o próprio enfraquecimento da vértebra, né, da matriz óssea da vértebra, né, a fragilidade da matriz óssea. Tem as artroses da coluna, as artroses fasciárias, que são articulações que existem entre uma vértebra e outra, e elas têm uma movimentação. A nossa coluna tem uma capacidade de flexão, de extensão, de lateralização, então ela tem uma motilidade. A que mais se move é a coluna cervical, mas a lombar e a torácica também tem uma mobilidade. A lombar um pouco mais que a torácica ainda. Então essas articulações que geram movimento junto com a musculatura acessória, a musculatura da região lombar, gera esses movimentos de lateralização, extensão e flexão, e se tiver algum tipo de artrose, uma degeneração dessas articulações, um crescimento dessas articulações, uma calcificação específica, a perda do líquido entre uma articulação e outra, isso pode gerar a dor lombar. Isso é um processo progressivo e crônico, não quer dizer que acometa mais os idosos, isso também pode acometer pacientes jovens. Então assim, a gente observa cada vez mais um aumento de peso progressivo da sociedade, o sedentarismo, né? O aumento do tabagismo. Isso são fatores de risco que vão gerar algum tipo de problema na coluna lombar, principalmente. A postura de trabalho, por exemplo, Sim. Pessoas que têm um trabalho ou fica muito tempo em pé, ou posturas, principalmente a cervical, no computador, também pode gera um processo de artrose e um processo de fadiga muscular, tanto da cervical quanto lombar. É muito comum em dentistas, né? Pessoas que suportam muita carga, carregadores, né? Pessoas que descarregam caminhão e que trabalham muito tempo sentado também, caminhoneiros. Isso geralmente é uma população que tem um risco maior de desenvolver esse tipo de condição. E, bom,
nos casos de degeneração, a hérnia de disco, né, ela entraria nessa classificação, a hérnia de disco? Claro. A hérnia de disco é um processo já, digamos assim, final da degeneração. Então a gente tem uma perda do líquido que nós temos da água, a concentração de água de dentro do disco intervertebral. Só para a pessoa entender, o disco intervertebral está entre uma vértebra e outra, entre um osso e outro. Então é como se fosse um amortecedor. E ele tem uma matriz que tem uma rica quantidade de água. Com o processo de degeneração, essa quantidade de água ela vai diminuir, ou seja, o paciente perde essa concentração de água de dentro do disco. Esse disco ele perde a altura, tá certo? E existem alguns ligamentos que conseguem segurar esse disco, como se fosse um tecido contendo esse disco. Tem um conteúdo, às vezes, gelatinoso, às vezes cartilaginoso, fibroelástico, né? E esse tecido, ele também entra num processo de degeneração, esse ligamento. Então, esse ligamento, às vezes, ele se rompe e aí vai gerar a hérnia de disco. Mas, na maioria das vezes, a hérnia de disco já é um processo final da degeneração que aconteceu lá atrás. Então, geralmente, o paciente ele tem uma dor lombar progressiva, algum tipo de desconforto, né, na coluna lombar, e depois ele vem desenvolver a hérnia de disco. Né? Tá. E quando a pessoa tem esse desconforto, que já tem uma alteração, existe algo que possa ser feito para que não evolua para uma hérnia de disco? A gente tem que avaliar se realmente é uma condição da coluna lombar, que muitas vezes a gente consegue, é difícil diferenciar, principalmente do médico não especialista, né, em coluna. Sim. Ele às vezes tem uma dificuldade de diferenciar a doença do quadril para a coluna, e muitas vezes no consultório a gente observa que o maior problema do paciente é quadril e não é coluna. Sim. Então tem que ser bem avaliado, e se for realmente constatado que o principal vilão desse paciente, né, é a coluna, o exame de eleição é a ressonância. A ressonância é que ela vai delimitar toda a anatomia da coluna, nós vamos ver a raiz nervosa, o nervinho que sai da coluna, o buraquinho por onde a raiz passa, a característica do disco, a característica do osso. Então ela vai dar uma riqueza de detalhes que nos vai guiar em direção ao tratamento, né? Tá, ok. Nós vamos entrar já na questão do tratamento, mas antes nós vamos para o intervalinho. Eu queria agradecer a você que tem nos prestigiado, tem se inscrito lá no canal do YouTube, doutora Regina Sioff, por onde o programa, né, o Saúde em Seu Lar, hoje pelo canal do YouTube, pelo Facebook e também pelo Virando TV, que é uma TV web. E eu conto com você para continuar se inscrevendo, assistindo e nos prestigiando, porque o que nós queremos é fazer a diferença na sua vida através de informação. Eu volto já aqui com o Dr. João, falando sobre o tratamento que ele está introduzindo aqui em relação à coluna. Volte já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores.
Quando você se prepara para viajar, duas coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, hoje falando aqui com o Dr. João, neurocirurgião, que vai nos falar aí sobre o tratamento que ele está preconizando aqui, claro, para determinadas patologias da coluna. Bom, antes de você falar, sempre é assim, né? Tô com dor na coluna, anti-inflamatório, dor na coluna, anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, infelizmente, compra sem receita médica, é um absurdo que se usa de anti-inflamatório para a coluna. Ajuda? É um perigo, né? O uso indiscriminado de anti-inflamatório sem uma avaliação de um especialista para saber diferenciar se o problema realmente é da coluna, isso realmente é perigoso. Existem algumas condições, né? Efeitos colaterais importantes, agudização de doenças, às vezes que o paciente não conhece, desconhece, às vezes o paciente se manifesta essa doença que estava silente nele por causa do uso de anti-inflamatório e muitas vezes não resolve. Muitas vezes não é o anti-inflamatório que vai resolver, às vezes é um outro tipo de tratamento. Resolve sim, dá um problema renal, né? Pode ser. Resolve uma coisa, perigo. esquece, é um perigo, gente. Eu sempre toco nesse assunto, João, porque assim, a gente sabe que o uso indiscriminado de anti-inflamatório deveria ser igual ao antibiótico. Quando resolveram, só sobre receita médica, eu acho que o anti-inflamatório deveria ir por esse mesmo caminho. Bom, diante de um caso de degeneração, você fez lá o diagnóstico através da ressonância. O que você institui de tratamento? Quais os tratamentos? Dentre eles, a questão da videoendoscopia. A gente veio evoluindo dentro da coluna lombar, principalmente. Hoje a gente já também faz videoendoscopia na coluna cervical, né? Cervical também? Cervical também, e torácica também. As hérnias de disco torácicas, elas têm um melhor resultado quando tratadas por endoscopia do que a cirurgia aberta. A cirurgia aberta para hérnias torácicas é uma cirurgia muito invasiva, muito grande. Uma cirurgia que às vezes tem que tirar a parte da costela, tem que tirar, secar muito a musculatura da região dorsal, então é uma cirurgia, às vezes o paciente sangra demais, né? Bem agressiva. E a endoscopia ela veio para ajudar isso também. Mas o processo evolutivo da cirurgia ela veio lá de trás, né? As microcirurgias, usando o microscópio, depois a gente se tornou muito invasivo, colocando próteses cada vez extensões maiores de reconstruções da coluna, estendendo até o quadril. E hoje, né, hoje que eu falo, há 10, 15 anos já é bem instituído, né, bem consolidado a questão da videoendoscopia em coluna. Para o telespectador entender, é como se fosse fazer a cirurgia abdominal. As cirurgias abdominais antigamente faziam uma incisão, né, extensa, né, para poder operar o intestino, o fígado, etc. E hoje você faz só algumas incisões pequenas e você introduz os trocáteres, né, e faz a cirurgia por vídeo. É a mesma coisa que está acontecendo na coluna. A gente faz uma incisão muito pequena, né, e a gente não disseca a musculatura, não existe sangramento nesse tipo de cirurgia. Porque músculo sangra muito, né? Músculo sangra muito, existem algumas veias ou algumas artérias dentro da anatomia da coluna que sangram bastante.
principalmente quando você vai tirar a hernia de disco aberta. Às vezes tem paciente que perde grandes volumes de sangue a ponto de ter que fazer uma transfusão de sangue. Às vezes entra mesmo em choque hipovolêmico, a pressão cai muito. E por videoendoscopia isso não existe, é por punção. A gente punciona a musculatura, então ela não é dissecada, ela é puncionada, você divulsiona ela e quando você tira ela volta para a posição original dela, sem ferir, sem queimar, sem cauterizar essa musculatura. Isso é um passo importante. A gente chegando na coluna, a gente vai fazer alguns procedimentos, né, de drilagem, tirar o excesso de osso que está no nosso caminho para poder atingir a hérnia e logo depois a gente já atinge a hérnia de disco e tira através de uma incisão microscópica, muito pequena. A recuperação do paciente é fantástica, né? A gente opera o paciente numa tarde, de manhã, de tarde o paciente já vai para casa, né? Não existe restrição, a dor é mínima, então os resultados são muito melhores, como toda cirurgia hoje, com técnica minimamente invasiva. Eu ia te perguntar, então entra Isso. dentro das categorias de minimamente invasivas. De minimamente invasivo. A gente começou a fazer essa técnica aqui em Poços, né? Foi a nossa equipe que conseguiu introduzir isso lá no Hospital Santa Lúcia e a gente está evoluindo. A gente tem feito alguns casos aí já e informar a população que já está disponível isso na nossa cidade, né? É muito importante. Tudo que invade menos tempo de internação, menos risco de infecção e uma série de coisas, né? Esse aparelho é igual, é um vídeo igual da endoscopia, para fazer a laparô? Isso, é bem parecido. A laparotomia, por exemplo. Existe um monitor, uma cânula que a gente muda introduz. É o trocáter? Não, só o trocáter, só que a gente só usa um trocáter na coluna. Tá. E a gente é capaz de fazer cirurgias enormes através daquele orifício ali, daquele trocáter. Então a gente faz estenose de canal, por exemplo, o idoso, o canal por onde passam os nervos, né? Às vezes com o tempo ele vai se fechando, por um processo degenerativo mesmo, né? E às vezes o paciente entra num processo de claudicação neurogênica. O paciente ele não consegue fazer uma caminhada de 200 metros, que existe fadiga de ambas as pernas. Dor em ambas as pernas, às vezes fraqueza já, reflexos alterados, dormência em determinadas regiões. Isso é uma clínica bem clássica de estenose de canal. E a cirurgia também clássica para isso era a laminectomia. A gente tirava todo o osso do paciente, fazia uma incisão grande, dissecava a musculatura, tirava aquela quantidade enorme de osso, às vezes aumentava um pouco da instabilidade da coluna, né, porque você fere toda aquela estrutura ali ao redor. O paciente às vezes tinha bons resultados e hoje a gente consegue fazer isso por uma incisão de milímetros. Então praticamente toda cirurgia de coluna, só se for um tumor, né? Mas se for toda cirurgia de coluna, pode ser feita por vídeo? Cada vez mais, Regina, a gente tem operado o que o paciente realmente está sentindo. Se você fizer uma ressonância, como eu disse, em pacientes que já têm uma doença degenerativa, e a gente for operar o paciente da primeira vértebra lombar até a última vértebra lombar, todos os segmentos, a gente não vai resolver o problema do paciente. Às vezes a queixa do paciente é apenas uma hérnia de discozinha localizada em L5 S1, por exemplo. Está fazendo aquela ciática clássica, está fazendo uma dormência na região da perna, do pé, às vezes o movimento do pé está diminuído, né? Da dorsiflexão do pé, e você opera aquele sintoma específico. Não adianta você operar a coluna do paciente de cabo a rabo, porque não vai resolver, às vezes você piora a dor do paciente, entendeu? Porque você às vezes, antigamente fazia artrodese, né? Colocava parafuso, isso gerava muita dor lombar, e às vezes o paciente ficava com uma dor lombar crônica intratável, entendeu? Então hoje, principalmente, cada vez mais a gente tem operado a queixa principal do paciente. É uma dor ciática clássica, pegando a raiz de L5, é uma dor pegando a raiz de L4, a gente opera aquilo. E o paciente se recupera daquilo e fica bem. Depois ele vai para Pilates, vai fazer fisioterapia, vai fazer, né, vai perder peso, atividade física e assim por diante. Fortalecimento da musculatura é muito importante, né? Paravertebral ali. Sim. Tá. E essa cirurgia, ela, o quê? 1 hora? É rápido? Uma cirurgia de 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes estenose de canal estende um pouquinho mais, 3 horas, né? Mas a cirurgia em si,
É só você trabalhar lá dentro com a cânula e você vai tirando os tecidos, vai drilando, vai tirando a quantidade de osso excessiva, tira a hernia de disco, abre o canal por onde os nervos passam e assim por diante. O que impede muitas vezes, às vezes, de dar alta no mesmo dia é a anestesia geral, porque tem que ser feito com anestesia geral. Tá. Mas pelo tempo cirúrgico não seria uma contraindicação. Fratura, por exemplo, de coluna. Fratura a gente não consegue tratar por endoscopia, né? Aí, geralmente, a fratura, quando tem indicação de tratamento cirúrgico, aí realmente a gente tem que lançar a mão dos parafusos. Bom, eu acho que, olha, quero parabenizar, viu, João, por esse trabalho que vocês têm feito. Eu sou fã lá do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, um empreendedor demais, o A1. Não mede esforços para poder estar trazendo oportunidade de tratamento para as pessoas, né? E se eu tenho um problema de coluna e está indicando uma cirurgia ou não, seja o que for, é só procurar o Hospital Santa Lúcia. Hospital Santa Lúcia, vai estar lá no nosso consultório, estamos atendendo lá no hospital, no próprio hospital. Tá. Também atendo no meu consultório também, que a gente faz as cirurgias no hospital. Tá. Então, os pacientes às vezes estão com um pouco de medo da questão do coronavírus, essa história toda, mas não tem diferença em atender lá ou no meu consultório, é a mesma coisa. O atendimento. Estou diretamente vinculado ao hospital. Então, é só para vocês realmente saberem, é importante a informação que existe uma técnica cirúrgica sem que haja toda aquela invasão para resolver o seu problema. Eu acho que é muito importante o conhecimento, saber que existe, né? Porque muitas pessoas não sabiam. Eu, por exemplo, não sabia, né? Que sou médica e tudo, eu não sabia. Então, é fundamental realmente que a gente possa estar informando bem as pessoas. Informar as pessoas realmente dar mais oportunidade à saúde, né, João? Sim, claro. Muito obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Tá? Que Deus continue te abençoando, viu? Seu trabalho. Estamos sempre à disposição. Parabéns pelo programa. Obrigada, João. Obrigada, viu? Que Deus ilumine e manda um abraço a todo mundo lá. Tchau, tchau. A você, quero agradecer muito a audiência, o carinho. Mais uma vez eu peço, não aglomerem. Não aglomerem. Use máscara, por favor. Lave as mãos. Use o álcool gel quando não for possível lavar a mão. Olha, a vacina está chegando. Está chegando. Vamos ter mais paciência. E aqui também quero dizer a você, tomou vacina? Continue se cuidando do mesmo jeito. É fundamental a gente continuar com esses cuidados que faz a diferença, sim, gente. Agora, nós não temos opção. Nossa opção é um junto ao outro, né? Não fisicamente, mas no mesmo pensamento, no mesmo objetivo de luta contra esse vírus. Fiquem com Deus e até a próxima semana.